Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre quando o espírito de um conhecido desencarnado começa a te ajudar no sonho. Então é quando um espírito conhecido teu, que às vezes nem era tão próximo assim, mas essa pessoa já faleceu, desencarnou. E aí ela começa a aparecer nos teus sonhos e de alguma forma começa a te ajudar. O que isso significa? O que está acontecendo? Então nós vamos entender um pouco sobre isso hoje. Primeiro, para quem acompanha nossos canais sabe, aqui o nosso canal, sabe que existem três tipos de sonho, tá? O primeiro são os chamados sonhos reflexivos, que são os sonhos da atividade da nossa mente, sabe? São consequências de toda atividade que acontece em nossa mente. Então, principalmente quando desenvolvemos um sintoma emocional, isso acaba se refletindo num sonho, alguma mensagem que o nosso subconsciente, como um alerta, quer nos passar. São os chamados sonhos reflexivos. O segundo tipo de sonho são os sonhos espirituais, que são os sonhos relativos à atividade do nosso espírito. Atividade do nosso espírito fora do corpo, atividade do nosso espírito no mundo espiritual. E o terceiro tipo de sonho são os sonhos premonitórios. São sonhos de atividades futuras que ainda vão acontecer e alguns dos elementos dessas atividades futuras acabam aparecendo em nossos sonhos, refletindo em nossos sonhos. Mas o tema de hoje, que é a aparição de um espírito, de um conhecido em nossos sonhos nos ajudando de alguma forma, é um sonho espiritual. Então, o que eu sempre falo é que quando nós começamos a entender sonhos, começamos a estudar sonhos, se debruçar sobre esse tema, nós temos que levar em conta tanto o que a ciência diz como a espiritualidade diz. É um erro da ciência, por exemplo, levar só em conta a atividade do nosso cérebro como uma máquina orgânica e deixar a espiritualidade de lado. Mas também é um erro dos espiritualistas modernos querer achar que o sonho é só a atividade do espírito e deixar o que a ciência estudou até agora, o que a ciência descobriu, de lado. Então, se ambos concordassem e que tanto a ciência como a espiritualidade se unissem e estudassem um pouco de cada também, levando-se em consideração o que um e o outro descobriu, esse ramo ele seria mais completo. É isso que nós tentamos fazer no canal, reunir tanto ciência como espiritualidade para entendermos melhor o mundo dos sonhos, tá? E quando, voltando ao nosso tema, deixa eu apagar aqui agora, era só uma introdução para entendermos que se trata de um sonho espiritual, ok? Quando nós sonhamos que o espírito de alguém que desencarnou, que às vezes nem era tão próximo, mas começa a aparecer em nossos sonhos, do que se trata? Então, por exemplo, aqui vamos fazer uma família. Vamos fazer seu pai, sua mãe, você, e vamos fazer de conta que você tem um irmãozinho. Aqui havia uma outra família. Essa família era conhecida da família dos seus pais. E aí, vocês, tipo, você é esse aqui. Você não era tão próximo deles, mas você os conhecia. Porque às vezes você encontrava com eles na rua, via seu pai, sua mãe conversando com eles. Vamos fazer de conta que o personagem X aqui, ele faleceu. E aí, ele começa, vamos usar a caneta vermelha. Essa pessoa, o espírito dessa pessoa começa a aparecer em seu sonho. Na verdade, ela começa a aparecer em seu sonho. A princípio você nem sabe que é o espírito dela, mas começa a aparecer em seu sonho. Não uma vez, mas algumas vezes ele começa a aparecer em seu sonho. Do que se trata? Muitas vezes essas pessoas que a gente não tem tão contato assim, na verdade elas são pessoas que quando elas passam para o mundo espiritual, quando elas desencarnam, elas têm alguma tarefa, elas são designadas para alguma tarefa pela espiritualidade.
E às vezes uma dessas tarefas é ser o anjo da guarda, é ser o protetor ou o mentor espiritual de alguém. Então, se uma pessoa que desencarnou, que você conhecia, às vezes nem era tão próximo, começa a aparecer em seu sonho e te ajudar de alguma forma, você pode saber que se trata de um anjo da guarda, de um protetor espiritual, como vocês quiserem chamar, de um protetor espiritual ou um mentor espiritual. Elas são designadas pela espiritualidade em razão de alguns atributos e caracteres que o espírito dela possui. Então o espírito, a espiritualidade designa essas pessoas a cuidarem especificamente de alguém. E esse alguém pode ser você. Então, o que esses espíritos, como esses espíritos vão tentar te ajudar de alguma forma? Nós descobrimos então que se trata de um mentor espiritual, de um protetor ou um anjo da guarda. E como elas vão ajudar? Como elas nos ajudam? Então, existem algumas características com relação a essa ajuda que elas passam. Elas vão te orientar de alguma forma com relação a alguns assuntos, alguns caminhos que você toma, alguns percursos na evolução espiritual, com relação, por exemplo, até a sua educação familiar, educação na escola. De alguma forma, elas podem orientar você em seus sonhos. Outra característica que esses mentores espirituais, protetores espirituais podem fazer, motivação. De alguma forma, elas podem aparecer nos seus sonhos com relação a te motivando, uma palavra de incentivo, te lembrando algo que faz você valorizar cada vez mais a sua pessoa, a sua força interior. Então, nós já temos dois atributos que elas podem fazer em nossas vidas durante os sonhos, quando elas estão nos ajudando, tá? Orientar e motivar. Só um adendo, quando eu falo durante os sonhos, na verdade, é em todo o nosso dia a dia. Só que isso, ele se manifesta mais nos sonhos, em razão que o nosso corpo está descansando e o nosso espírito ele está bem ativo. Então nós conseguimos sentir melhor esse espírito nos ajudando, mas não que eles não tentem nos ajudar durante o dia, tá? Quando estamos acordados. Então uma outra característica, um outro adendo que eles podem fazer com relação a nos ajudar, encaminhar nossas vidas sempre no caminho ou na direção do bem, tá? Conselhos. Eles podem no sonho aparecer nos dando os conselhos, nos orientando com relação a algum assunto. Ideias positivas. Eles podem nos dar ideias. Esse espírito protetor pode ter sido também de uma mulher ou de um homem. Entenda bem isso, não é só do gênero masculino, mas pode ter sido também esse espírito pertencente a uma mulher, tá? Eles podem dar o caminho como proceder numa situação específica. E mais o último aqui, eles podem trabalhar para a nossa evolução espiritual. Então nós temos algumas principais características com relação à ajuda que eles podem prestar através de serem nossos mentores e protetores espirituais. Trabalhar em nossa evolução, orientar, motivar, encaminhar para o bem, conselhos, ideias e como proceder especificamente numa situação, tá? Essas orientações, às vezes nós percebemos que ela vem também por meio de intuição, é o que eu disse para vocês. Não é somente nos sonhos, quando estamos dormindo, que eles tentam nos ajudar, mas também quando estamos acordados. Então muitas vezes nós temos uma ideia do nada, achamos a solução de um problema do nada. Quando nós entendemos um pouco de intuição, nós percebemos isso foi intuição, foi intuitivo.
E através desse estado intuitivo que nós temos, eles podem nos orientar por este caminho. Então, falam que a intuição é um sopro no espírito, tá? Um sussurro em nossa alma, e às vezes esse sussurro vem realmente de algum anjo protetor, de um mentor espiritual. Eles nunca vão obrigar nós a tomarmos uma decisão. Então eles sempre vão expor os prós e os contras com relação a um caminho, com relação a um assunto, com relação a uma escolha que você vai fazer. Mas obrigar, eles nunca vão fazer. Eles nunca vão dar de dedo e falar, você tem que fazer isso. Eles sempre vão expor uma situação. Agora, o livre-arbítrio de fazer ou não só cabe a você, tá? Então, a decisão é sua, a escolha é sua. Eles nunca nos abandonam, mas, dependendo da situação, às vezes eles podem se afastar. Esse assunto é interessante. Então, às vezes, eles podem se afastar por dois motivos. Às vezes, nós estamos muito egoístas e nós não estamos dando o ouvido necessário ao que eles tentam nos orientar. Nós estamos muito em revolta. Então, nessas horas, às vezes, eles se retiram, porque é necessário que nós percebamos um pouco o que está acontecendo e que o nosso ego possa perder um pouco a sua força. Então, em razão de nós estarmos, às vezes, muito orgulhosos, ou quando nós precisamos aprender uma lição sozinho, ou aprender uma lição sozinho. Então, nesses dois motivos, às vezes eles podem se ausentar um pouco, tá? Quando nós estamos muito orgulhosos, muito revoltosos, ou quando nós realmente temos que aprender uma lição e aí é por nossa conta. Então eles se retiram, mas nunca nos abandonam. E temos que entender que quando realmente precisarmos, eles se farão presentes, tá? Então é igual aquele ditado antigo oriental que se diz quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então quando algumas coisas elas começam a realmente se encaixar em nossas vidas, e aí nós estamos prontos novamente para receber a orientação necessária. Então, voltando ao tema do nosso vídeo, sobre quando um espírito de um conhecido desencarnado começa a aparecer em nossos sonhos, nós entendemos que é um anjo da guarda, um protetor espiritual, um mentor espiritual em nossas vidas, que assim foi designado pela espiritualidade em razão de algumas características, tá? Alguns elementos que esse espírito, que essa pessoa tem e que possa de alguma forma nos ajudar, nos encaminhar sempre para o bem. Então ele vai nos ajudar com conselhos, como nós vimos, com ideias, com motivação, com como proceder numa situação específica, e que eles nunca vão nos abandonar, mas às vezes eles podem se afastar em situações específicas, quando nós precisamos aprender ou quando nós estamos muito orgulhosos de si. Se você tiver qualquer dúvida com relação a isso, você pode deixar nos comentários, nós estaremos lendo para te orientar melhor. Se você tem sonhado com o espírito de alguém que desencarnou recentemente e ele está constantemente em seus sonhos, ou ela está constantemente em seus sonhos, e que você sente que de alguma forma está tentando te ajudar, te passar uma mensagem, se você quiser compartilhar isso com todos e com relação a ter alguma dúvida sobre esses sonhos, você pode deixar no comentário que eu estarei lendo também para poder te responder. Acho que mais uma questão que me veio agora essa pessoa sempre estará contigo? Sempre, absolutamente sempre? Pode ser que sim, ou pode ser que a espiritualidade a designou por um tempo determinado em sua vida, até você aprender algumas lições específicas. Mas não significa, por exemplo, que a espiritualidade vai te deixar na mão. Às vezes, aquele espírito ele vai compor
determinado tempo em sua vida e depois um outro será designado. Então, às vezes, cada espírito pode compor um tempo em sua vida para ensinar determinada função, ensinar, fazer você evoluir em determinado assunto, tá? Então, não significa, como eu disse, que a espiritualidade vai te abandonar, mas o tempo dele pode ter vencido ou o tempo pode ser para sempre, tá? Essas duas hipóteses, ok? Tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!